Fato, fato, fato. Por quê? Porque falta séculos ainda para a gente chamar o Brasil de um país acessível. É só nos lugares bonitinhos, na Paulista, tal. Agora, falta muito, muito mesmo. Próxima. A maior barreira que você enfrenta é o preconceito das pessoas? Fake. A maior barreira ainda é a barreira arquitetônica. Você não tem noção, não. E assim, eu viajo o Brasil e o mundo e eu chego em cada lugar. Meu amigo, tem noção não. Minha esposa tem, né, amor? Fala aí, qual foi o maior case, assim, das nossas idas? Boa noite, gente. Joana, noite. prazer, esposa do Marcos. A gente hoje leva até na esportiva, porque assim, é 99,9% dos casos da gente chegar, por exemplo, fora as barreiras de rua, assim, de não ter uma rampa, ou a calçada não ter espaço para passar uma cadeira, não ter vaga de cadeirante para você conseguir embarcar, desembarcar, você entrar num hotel e aí tem... Você entra e fala que o quarto é adaptado. Aí tem 2 barras na parede, assim, e não tem uma cadeira para dar banho. Eu já tive que dar banho no Marcos no chão. Deitado no chão, no box, olhando pra deitado no chão. cima. Tudo bem que a vista estava linda, mas o ponto é... Cara, no chão, velho, é um trampo. É daí para pior, assim. Qual que foi essa semana? A gente estava em algum lugar desse mundo aí e tinha um A gente entrou num banheiro de cadeirante, aí tinha... O banheiro era grande, aí tinha um adesivo na parede, assim. É verdade. Botão de emergência. Mas não tinha o botão. Só o adesivo. Eu falei, caiu, morreu. Tinha um recado só, né? Tipo, se o cara cai no chão, ele tem que apertar aquele botão, alguém, teoricamente, vem salvar ele. Mas só tinha um adesivo. Uau. É absurdo, né? É, coisas assim... tipo, o quarto é adaptado, aí tem um adesivinho de cadeirante lá e a porta é minúscula, não passa. Eu fui numa palestra foi em Formiga, que eu fui em Minas, né? Foi. Cara, um quarto gigantesco, assim, um banheiro, cara, sem brincadeira, o banheiro parecia uma sala e tal, só que para você chegar no banheiro, imagina, uma porta dupla, tipo assim, de madeira, só que metade da porta é madeira, fechado, e aí um negocinho minúsculo, e aí você não passa. E você não vai no banheiro. Qual o sentido disso aqui? Nenhum, mas enfim. Brasil. Brasil, ziu. Solta o outro. O Brasil não está preparado para a independência de pessoas com deficiência. Eu acho que acabou de... Fato, né? Fato. Aliás, não é só o Brasil, eu diria que grande parte do mundo. Grande parte do mundo. Tipo, se você vai para outros países, você também tem bastante dificuldade. Os Estados Unidos é a grande referência, né? Onde você... Quando eu tô lá, tipo, eu sou livre. Se eu vou alugar um carro, cara, é muito louco. O carro para assim, a porta abre de lado, pá, desce uma rampa sozinho. Pá, pum. Quando você entra com a cadeira, não tem o banco da frente. Uau. Tipo, o banco do lado do motorista não tem nada. Aí você entra com a sua cadeira, já trava as rodas, vai tranquilão. Aí na hora que para o carro, eu mesmo aperto ali, ó. Aí a porta abre, desce a rampa, eu desço. Animal. Ônibus, todos. Atravessar a rua, tudo. Entrar no shopping, todas as portas tem um botão. E o louco é que esse botão, ele é um botão para fora. Imagina um círculo assim para fora. Então, cara, se o cara não tiver nada, ele tiver a cabeça, ele consegue apertar o botão e ele abre. É tão simples, mas falta um pouco de vontade, né? Você acha que a gente está quantos milhões de anos atrasados, cara? Cara, eu acho que é outro planeta. O Brasil tá em outro planeta. Se fosse falar assim, muito, muito, muito distante. Solta a última. A maior deficiência não está no corpo, e sim na mente das pessoas? Fato. Com certeza, porque tem tanta gente aí que tem tudo. Tudo. Putz, eu vejo muito, principalmente onde eu ando, e a galera de palco, tem uns caras que é um negócio no palco, quando você vê, você fala, cara, esse cara não tem nada, velho. O cara chega, eu sou isso, cara, acho que a única coisa que o cara tem é dinheiro, porque o resto, ele não tem nada. Então tá aqui, ó, na mentalidade. Na mente. Essa é a deficiência. Uau. Eu vou mais longe, não é nem na mente, no coração. Esse preconceito que essas pessoas têm, cara, assim, você é uma pessoa de bom humor, que você aceita brincar, que você brinca, mas ainda tem pessoas que
que são ainda além da brincadeira, além do com você hoje não mais? Cara, o preconceito, o que que é? O pré-conceito. Tudo que é diferente, o cérebro, ele estranha. Tá tudo bem. Então, assim, não dá pra falar, não tem como. Porque, cara, eu sou diferente, eu chamo atenção. Onde eu chego, a importância maior é como você lida. Porque, lembra da identidade? Se você tiver a sua identidade bem definida, cara, se você parar para analisar, cara, tá na Bíblia, galera, qual que é a maior identidade de todos nós? Nós somos imagem e semelhança de Deus. Acabou, irmão. Você pode falar o que quiser para mim. Eu sou a semelhança dele. Então, esquece. Pode vir com balelinha que você quiser, preconceito, o que for. Nada me separa de quem eu sou. E o problema está na pessoa, né? Provavelmente o que o cara fala é porque ele vê nele. Exato. Né? Então, é muito louco ver isso. Né? E nessa jornada, eu estou há 18 anos, 18 anos esse ano, treinando pessoas nas empresas do Brasil e do mundo. E ver, né, que quantas e quantas pessoas que às vezes estavam num dia ruim, com uma vida ruim. Eu tenho NN depoimentos de pessoas que iam tirar a própria vida naquele dia. Quando, de repente, apareceu um vídeo meu, ou ela caiu, porque a empresa obrigou ele a ir naquele dia na palestra, e lá estava eu. Então, sabe, isso dá um impulsionamento. Hoje, eu tenho a honra, né, de ter a Kelly tá aqui na plateia. Ela assistiu uma palestra minha há quanto tempo atrás? Séculos, sei lá. Há uns 6 anos atrás, e eu me lembro que ela assistiu a palestra e eu estava autografando livros no final. Eu autografo livro, tá, gente? Não é piada. E aí eu estava lá no final autografando e ela chegou para mim e falou, um dia eu vou ser palestrante e tal, meu sonho, você acendeu uma chama aqui e tal, e eu vou estar lá onde você está e tal. E eu virei para ela e falei assim, olha, você vai treinar, você vai se preparar. E quando você estiver pronta, você me chama. Que eu vou estar com você. Vai ser uma honra dividir o palco com você. E ela foi. Ela treinou. Ela estudou. E ela chegou onde ela chegou hoje. E a gente já dividiu o palco junto em alguns eventos. Uau! Falando disso, sobre as suas palestras, vou soltar um VT e queria falar um pouco agora sobre as suas palestras, né? Bora. Porque aqui tem um monte de gente que vai querer te contratar, então. Já fala com a esposa no final, hein, gente? Que é ela que cuida de tudo. O QR Code vai estar aqui, falando meu nome, tem 10% de desconto. Boa. Solta aí, pessoal. Show. Isso aí. Qual foi o momento aí, depois desse tempo todo, você decidiu palestrar? Você. Uau, essa pergunta é boa. Eu estava no banco, um dia de almoço, e eu estava no refeitório lá, no início da carreira, e quando eu estou lá almoçando, a enfermeira do banco estava me dando almoço lá e tal, e naquele momento chega um cara que eu nunca tinha visto na minha vida, e ele fala assim, e aí, Marcos, continua saindo muito na revista de funcionários da empresa? Tinha uma revista interna, e eu sempre saía, porque cada ano eu estava fazendo uma coisa, ou era na escola de samba, ou era surfando, ou era... E eles sempre me colocavam matérias comigo. E aí eu falei, não, cara, faz tempo que eu não saio, faz tempo. Aí ele falou, eu preciso te dizer uma coisa. Posso sentar? Eu falei, claro. Aí ele sentou. Quando saiu aquela matéria sua, tocando na escola de samba, tava o caos lá em casa. Meus pais quase chegando a agressões físicas. Meus irmãos não queriam saber de nada.
trabalhar, tava uma confusão. E eu peguei alguns exemplares, chamei uma reunião familiar, entreguei um para cada um e perguntei: o que vocês estão fazendo com a vida de vocês? Cara, eu só mastigando e ouvindo. E aí o cara falou: hoje, de fato, os meus pais decidiram se separar. E meus irmãos estão todos trabalhando e nós compramos um apartamento juntos por causa daquela noite. Você não tem noção do poder de superação que você passa para as pessoas sem fazer nada. Você já pensou em fazer isso profissionalmente? Cara, Deus fala com você o tempo inteiro, irmão. O tempo inteiro. E é com a fala de alguém, é com alguém literalmente chega sentando na tua mesa com uma história. Qual era a chance? E aí eu virei para ele e falei: cara, você está dizendo da palestra? Ele falou: é. Eu falei: só tem um problema. Meu maior medo do universo é falar em público. Na faculdade de Direito, eu fugi de todos os trabalhos. Eu matei a família inteira. Putz, minha tia morreu, minha avó morreu. Sabe aquele negócio? Não dá, sem chance. Ele falou: cara, dar palestra é muito fácil. É que nem dar aula. Eu falei: mas eu não dou aula. Ele falou assim: eu dou aula. Eu te ajudo. O banco tinha um projeto social que dava aula nas comunidades. E esse cara dava aula lá. E aí ele chegou e começou a sentar todo dia comigo com um gravador em cima da mesa. E gravando as histórias. E como eu tinha muita vergonha de falar, inicialmente a gente fazia um talk show, igual a gente está aqui. Então, ele perguntava, eu respondia. Era essa a palestra. Iam uns 2 na empresa. 7 meses depois, a mulher dele engravidou. E aí ele falou: amigo, eu vou ter que sair do projeto. Eu falei: não! Quem vai fazer as perguntas? Ele falou: cara, você já sabe as respostas. Deleta as perguntas, emenda as